Bom, vamos responder mais uma questão aqui do Enem. Prova do Enem 2018. Questão diz o seguinte, né, que para preparar uma sopa instantânea, você tem um forno micro-ondas, você tem 500 gramas de água que está numa tigela de vidro de 300 gramas. Então, dentro do micro-ondas tem uma tigela de 300 gramas, uma tigela de vidro, e tem 500 gramas de água. É lógico que o forno micro-ondas ele vai aquecer tanto a água, 500 gramas de água, quanto a tigela de vidro de 300 gramas, certo? Ele diz que a potência do forno micro-ondas é de 800 watts, e a água e a tigela elas atingem a temperatura de 40 graus Celsius. Elas atingem essa temperatura em 2 minutos e meio. A questão diz também que a água inicialmente, né, a temperatura inicial da água e da tigela era de 6 graus Celsius, e em 2 minutos e meio ela atinge 40 graus Celsius. Resumindo, tem um forno micro-ondas, dentro do forno micro-ondas tem uma tigela de 300 gramas e tem água, né, 500 gramas de água. Inicialmente a água e a tigela estão a 6 graus Celsius, depois de 2 minutos e meio elas vão ficar com 40 graus Celsius. Bom, a questão pergunta que percentual daquela potência vai ser efetivamente convertido em calor. O gabarito informa que a resposta correta é a letra D, 66,7%, ou seja, 66,7% daquela potência ali realmente vai aquecer o sistema. Pois bem, vamos resolver a questão. Vamos achar a quantidade de calor necessária para o aquecimento da água e da tigela. Primeiro para a água, está aí do lado esquerdo do vídeo de vocês. Usando a equação fundamental da calorimetria, diz o seguinte: quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Na linha de baixo, quantidade de calor é igual a massa da água de 500 gramas, vezes o calor específico da água vale 1, vezes a variação da temperatura da água. Na questão ele disse que a água ela começou em 6 graus Celsius e terminou em 40. Variação de temperatura, que é esse ΔT, é a temperatura final menos a inicial. A final é 40, menos a inicial, que é 6. 40 menos 6 dá 34. Vamos ver aqui embaixo. Quantidade de calor é igual a 500, repete o 500, vezes, repete 1, que é o calor específico da água, vezes 40 menos 6 dá 34. Coloquei aqui embaixo. Continuando. Quantidade de calor é igual a 500 vezes 1 vezes 34 dá 17.000. Então, a quantidade de calor necessária para aquecer a água foi de 17.000 calorias. Vamos fazer a mesma conta para a tigela, porque lá dentro do forno micro-ondas aqueceu a água e aqueceu a tigela. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Eu vou usar a mesma fórmula, só que com os dados da tigela agora. Quantidade de calor é igual a massa da tigela 300 gramas, calor específico da tigela 0,2 e variação de temperatura dela foi a mesma da água. A questão diz que a tigela começou em 6 graus Celsius e terminou em 40. Logo, ΔT é a temperatura final, que é 40, menos a inicial, que é 6. Quantidade de calor vai ser igual a 300 vezes 0,2 vezes 40 menos 6, que é 34. 300 vezes 0,2 vezes 34 vai dar igual a 2.040 calorias. Então, o micro-ondas aqueceu a água e a tigela que estavam dentro deles. A água foram necessárias uma quantidade de calor de 17.000 calorias e a tigela foi necessária uma quantidade de calor de 2.040 calorias. No total, o aquecimento da água e da tigela, a quantidade de calor total para esse aquecimento foi uma quantidade de calor que é a soma dessas duas, que vai ser igual a 19.040 calorias. Bom, a gente já viu quanto foi que o forno micro-ondas forneceu de calor para o sistema água-tigela. Agora vamos ver quanto é que ele deveria ter fornecido. Teoricamente, quanto é que ele deveria ter fornecido de calor. Do lado esquerdo aí, né, está escrito forno. Vamos lá. Outra forma de calorimetria que a gente tem que aprender é a fórmula de potência. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo ΔT. Esse ΔT, com T minúsculo, é o intervalo de tempo. É quanto tempo demorou o processo de aquecimento. Potência, ele disse na questão que vale 800 watts. É igual a quantidade de calor
dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Lá na questão ele diz que demorou 2 minutos e meio. A gente não pode utilizar esse tempo em minutos, a gente tem que passar para segundos. Como é que você passa de minutos para segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Ou seja, para você passar de minuto para segundo, basta multiplicar por 60. 2 minutos e meio, né, 2,5 minutos, você multiplicando por 60 vai dar 150 segundos. Logo, fazendo o produto do meio pelos extremos, esse Q, que é a quantidade de calor, vai ser igual a 800 vezes 150, 800 vezes 150 dá 120 mil. No caso, como a gente está trabalhando com a unidade watts para potência, isso aí vai ser 120 mil joules de energia. Então, a quantidade de calor que era para o forno micro-ondas ter fornecido era uma quantidade de calor de 120 mil joules. Aqui a gente achou a quantidade de calor de 120 mil joules, só que a gente já calculou a quantidade de calor que estava em calorias. Então a gente tem que transformar para uma única unidade. E a questão até forneceu esse fator de conversão. Então vamos usar a regra de 3. Está aí do lado direito do vídeo. Uma caloria, a questão diz que corresponde a 4,2 joules. E a gente vai pegar esses 120 mil joules que a gente encontrou aí da potência da quantidade de calor do forno, 120 mil joules, corresponde a quantas calorias? X. Fazendo o produto do meio pelos extremos, x vezes 4,2 vai ser igual a 1 vezes 120 mil. Logo, x vai ser igual a 120 mil dividido por 4,2, que vai dar 28.571,4 calorias. Então, o forno era para ter fornecido, de acordo com essa potência dele, 28.571 calorias. 28.571,4 calorias. Só que a gente já viu que ele não forneceu essa quantidade toda. Ele só forneceu 19.040 calorias. Bom, então para finalizar a questão, ele pede, né, a porcentagem dessa potência que efetivamente aqueceu o sistema. Para a gente saber a porcentagem, basta fazer uma relação, né? Dividir aqueles 19.040 calorias por 28.571,4 calorias. 19.040 dividido por 28.571,4 dá aproximadamente 0,66. Como é que a gente passa esse número? 0,66 para porcentagem. A gente multiplica por 100. Multiplicar por 100 é levar a vírgula 2 casas para a direita. Levando a vírgula do 0,66 2 casas para a direita, vai ficar 66. Então, para passar para a porcentagem, a gente leva a vírgula 2 casas para a direita e coloca o símbolo de porcentagem. Então, a resposta final vai ficar sendo 66%, que é aproximadamente a resposta da letra D de dado, que é 66,7.